Dito isto, passo ao plano nacional, porque o que aconteceu nas eleições presidenciais de domingo diz muito sobre o país em que vivemos. Estas eleições mostraram que Portugal mudou. Mostraram que há uma direita nova, sem medo, sem complexos, sem pedir licença ao sistema instalado. E mostraram de uma forma muito clara e inequívoca que André Ventura é hoje o principal líder dessa direita. Com cerca de 1.700.000 votos, André Ventura consolidou aquilo que já se tinha visto nas últimas legislativas. O Chega deixou de ser visto como um protesto para se afirmar como uma força política real, forte e enraizada profundamente no povo. Teve mais votos do que aqueles que já tinham feito de um partido a segunda força política nacional no Parlamento e, em percentagem, ultrapassou partidos que durante décadas dominaram a direita portuguesa e que hoje, curiosamente, já nem lugar nesta casa têm. Isto não acontece por acaso. Acontece porque o Chega fala claro, porque não foge aos temas difíceis, porque diz aquilo que milhões de portugueses sentem diariamente na sua pele. Hoje, goste-se ou não, é impossível falar de direita em Portugal sem falar de o Chega. É impossível falar de uma oposição real e coerente sem falar de André Ventura. 1 em cada 3 portugueses escolheu Ventura na segunda volta. 1 em cada 3 portugueses quis uma mudança e isso é um sinal político fortíssimo. E talvez seja exatamente por isso que agora vemos tantas bocas, tantas tentativas de gozo, tanta vontade de valorizar um resultado que é objetivamente enorme. Porque quando alguém começa a gozar, normalmente é porque já percebeu que o país real, está a mudar e não sabe como travar isso. E é aqui que se entra no plano local de Oeiras. Pois temos visto o vice-presidente da Câmara, o Dr. Francisco Gonçalves, a desvalorizar publicamente 33% de André Ventura, como se estivéssemos a falar de um detalhe irrelevante. E confesso francamente, Sr. Vice-Presidente, que é algo que me surpreende. Estamos a falar de 1,7 milhões de portugueses, pessoas reais, Estado, famílias reais, votos livres numa democracia, não sei se o senhor sabe. Desvalorizar isso não é nenhum humor político, mas é mesmo uma falta de respeito e noção até pela vontade popular do povo. E torna-se ainda mais estranho quando alguém que apoiou um candidato que teve cerca de 12% na primeira volta e ficou em quarto lugar, nem chegou sequer à segunda volta, vejam bem, nem chegou ao pódio e nem chegou perto da decisão final dos portugueses. Na política, Sr. Vice-Presidente, há uma regra básica, clara e até um pouco humilde, deixe-me lhe diga. Quem não chega à final não trata com desdém quem lá esteve. Mas digo isto com total serenidade e respeito institucional que tenho por si. Sr. Vice-Presidente, o senhor nunca foi testado politicamente sozinho. Sempre foi eleito integrado na lista do seu líder Exaltino Moraes. Sempre com uma estrutura, com uma máquina, com um apoio montado. E isso é legítimo, volto a dizer, é bastante legítimo. Mas também explica muita coisa, Sr. Vice-Presidente. Porque uma coisa é ir a votos com o peso de décadas de poder por trás. Outra coisa é enfrentar o eleitorado apenas com o próprio nome, que é algo que o Sr. Vice-Presidente nunca fez na sua vida. E é por isso que deixa um desafio simples, democrático e transparente. É que se um dia decidir ir sozinho a votos, sem os colos políticos, sem estruturas montadas, sem o poder instalado, então sim saberemos qual é o seu verdadeiro poder popular. Aliás, até arrisco-me a dizer, deixe-me que lhe diga que nem 5% irá ter de votos. Aliás, o Evoluir Oeiras ainda consegue ter mais do que você. Até lá, talvez fosse prudente mostrar um pouco mais de respeito por quem consegue mobilizar milhões de portugueses por mérito próprio. Senhor Presidente, senhores deputados, na democracia contam-se os votos e milhões de votos nunca são motivos de gozo. Muito obrigado. Muito bem.